Quero fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Europa. O jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol. O atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial, projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E qual a possibilidade de o Coutinho ser jogador do São Paulo? Informação que eu tenho é nenhuma, tá? O Coutinho tem sido especulado em muitos clubes, mas mais por torcedores do que propriamente pelos dirigentes. E nem sei se haveria necessidade de São Paulo, não sei. Pelo que eu entendi também, conversando com o Rui Costa, chance nenhuma. Ouviu o Kine, né? Manda as novas do meu São Paulo. Tava falando sobre o Casemiro agora, né? O São Paulo anunciou nessa sexta-feira a renovação do contrato de forma oficial com o Luciano. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 28. O Luciano passa a ter salário superior a R$1 milhão mensais. Luciano que já foi mal avaliado pela diretoria por ser um cara muito reclamão, um cara que contesta muito, mas a verdade é que enquanto todo mundo no São Paulo se machucava, era o Luciano quem estava dando a cara a tapa. Então dá para dizer que essa renovação é justa, né? Pois bem, falei agora no início do programa que para mim Casares e Aidar nem deveriam mais fazer parte da vida política do São Paulo. Renunciaram para não sofrerem impeachment, não tem que continuar. Fora, não tem mais participação, mas eles continuam membros do Conselho Consultivo. Sobre Harry Massis, presidente recém-possado, ele assumiu no lugar do Júlio Casares e assumiu porque era vice-presidente do Júlio. O Olten Aires de Abreu, o Olten Aires é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele recebeu uma denúncia e passou para o Conselho Consultivo, por isso essa reunião às pressas nessa sexta-feira para debater se eles orientariam o Conselho Deliberativo a expulsar o Harry Massis, se eles aconselhariam o Conselho a pedir o impeachment do Harry Massis. O que aconteceu? Descobriu-se que a filha do Harry Massis, a Cristina Massis, que trabalhava no futebol feminino do São Paulo e acabou saindo assim que o Massis assumiu, que a Cristina ela vinha vendendo ingressos para jogos do São Paulo e para shows. A primeira notícia que o Massis conseguiu divulgar foi de que, olha, a filha já está afastada e ela que responde. Beleza, ótimo, perfeito. É assim que tem que ser. Independente de ser esposa, filha, marido, a regra para todas. O problema é que essa denúncia levada ao Olten Aires indica que os ingressos que vinham sendo vendidos pela Cristina Massis vinham sendo vendidos há muito tempo, entre 2021 e 2024, e eram do camarote destinado ao vice-presidente. Quem era o vice-presidente que tinha esse camarote? O próprio Harry Massis. Então a pergunta que tem que ser feita, e o debate é esse, o Massis sabia que o seu camarote vinha sendo utilizado pela sua filha com venda de ingressos? Aí você pode estar se perguntando, mas o Massis assistia aos jogos e aos shows no seu camarote? Não, ele assistia numa outra tribuna. Enfim, há um áudio, que inclusive o Gé chegou a publicar à tarde, trechos desse áudio, eu tive acesso a esse áudio pela manhã, cheguei a falar desse áudio, em que ela demonstra a preocupação do vazamento da notícia acabar repercutindo e causando a renúncia do pai. Eu acho que tudo isso tem que ser apurado. Só acho curioso como muitos torcedores do São Paulo, até por entenderem que é um golpe, que o Casares está atrás, eu não tenho
motivo nenhum para defender o Casares. Nem sei se ele está participando ou não. Espero que não esteja. Eu acho que o Casares tem que esquecer o São Paulo, assim como o São Paulo precisa tentar esquecer o Casares, seria bom para o São Paulo. Mas aqui não está se falando de Casares, de Outenhari e de Abreu. Está se falando da possibilidade de o Harry Massis, o agora presidente do São Paulo, ter utilizado o seu camarote para que a sua filha vendesse ingressos. Se isso for comprovado, é algo muito sério, é algo muito grave e não pode ser jogado para debaixo do tapete, como não deveria ter sido jogado todas as questões envolvendo Douglas, Mara e Companhia Limitada. Boa noite, Nicola. Na verdade, sobre o Casemiro no São Paulo, ele disse que dá preferência ao São Paulo. Soberano, quando o Casemiro voltar ao São Paulo, eu tenho quase toda a certeza que ele vai voltar para o São Paulo, tá bom? Ó, independente do enquadro no presidente que roubaram São Paulo, bando de velhos vagabundos. Alexandre Souza. Eu acho que a grande observação que vale para o Conselho Deliberativo do São Paulo, para o Conselho Deliberativo da Portuguesa, do Flamengo, enfim, eu desconfio muito da intenção dos conselheiros dos times, cara. Por que esses caras se dedicam a uma vida política no clube? É só por vaidade? É por vaidade ou é por interesses financeiros? Ou é porque quer ajudar de fato o time do coração? Acho que alguns de fato querem ajudar, já estão estabelecidos financeiramente, mas eu acho que esses caras não são maioria. Eu acho que os casos de vaidade e de benefício financeiro, esses sim são a maioria, na maioria dos conselhos deliberativos dos clubes, tá? E aí não tem dirigente de estimação não, tá? Acho que tá todo mundo no mesmo pacote. O Casemiro tem qual percentual de chance de ir para o São Paulo? John Masterclass, nesse momento, 0. O São Paulo, vou até dizer quem foi, o Rui Costa, eu conversei com o Rui Costa hoje à tarde. O Rui garante que não fez proposta nem sondagem. O São Paulo já sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil por agora, tá? Por agora eu falo meio do ano, quando o contrato dele no United termina. Renato Prado, pedindo notícias boas no São Paulo. Acho que vai depender muito do que a gente vê amanhã contra o Bragantino em Bragança Paulista. O São Paulo ainda não venceu o Bragantino em Bragança desde que o Bragantino virou SAF. Uma boa data para começar, né? Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Como é que anda a busca do São Paulo por um volante para ser reserva do Danielzinho e do Bobadilha? Paulo, não tem informação sobre isso, não. Tô para te dizer que não tô botando muita fé de que vai chegar esse tal volante, não, tá? Até porque o Negruti já está tendo seu contrato renovado. Francisco Souza, Nicola, o São Paulo desistiu do atacante do Mirassol. O São Paulo sondou o Zé Aldo, que é um volante, mas não houve acordo, tá? Essa sondagem aconteceu em dezembro. Havia necessidade de compra e acabou não rolando. Já o São Paulo está mais perto de alcançar rescisão do contrato do meia atacante Oscar. O atleta decidiu se aposentar no fim do ano passado depois de problemas cardíacos. Só que o seu vínculo com o São Paulo só se encerraria em dezembro de 27. E ele estava cobrando 2 milhões de dólares de luvas, prêmio que ainda não foi pago. A gente está falando de mais de 10 milhões de reais. Isso sem falar em todas as coisas atrasadas. O São Paulo tinha direitos de imagem e luvas atrasados do primeiro ano de contrato entre as partes. O São Paulo concordava em pagar essa dívida, mas não aceitava pagar os 2 milhões de dólares de luvas que ainda estavam por vencer. O Oscar acabou fazendo uma concessão, o São Paulo também cedeu, o pagamento parcelado até 2027 foi aceito pelas duas partes e a tendência é que um próximo encontro na semana que vem sirva para sacramentar esse acordo para que o Oscar enfim possa rescindir de vez com o São Paulo. Bora de informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia 2 milhões e 300 mil reais mensais, sendo 1 milhão e 200 mil pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse 1 milhão e 200 mil que eram pagos pela Superbet ao Oscar, foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo. O Tricolor pode usar esses 14 milhões e 400 mil ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Harry Massis. Ainda não há uma decisão tomada e diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais um atleta. O
Cauli chegou, foi apresentado, é o quinto reforço que chega sem custos para a temporada. O São Paulo está atento ao mercado, de olho em oportunidades, mas sempre seguindo aquela regra de só contratar jogadores a custo zero e que não tenham salários exorbitantes. Só para completar o noticiário tricolor, contar que a comissão de ética formada no São Paulo fará audiência com Douglas Schwartzman e Mara Casares no dia 23 de fevereiro, ainda sobre aquele escândalo envolvendo a exploração de um camarote. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.